Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados ouvintes da nossa Rádio Diocesana, hoje o Evangelho nos apresenta duas situações que nos convidam a refletir sobre o seguimento de Jesus. Jesus sempre usa uma linguagem muito clara, sobretudo quando se trata do seu seguimento. Ele sempre diz a verdade e de alguma forma não facilita as coisas, no sentido de apresentar um caminho que depois não correspondesse à verdade. Primeiro nós temos o mestre da lei que diz para Jesus essa frase que a gente fala, que a gente canta, não é? E que é tirada daqui: eu seguirei aonde fores, né? É o que ele diz para Jesus: eu quero te seguir. E Jesus então diz para ele o que significa segui-lo: que as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas que ele, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Com isso, Jesus quer nos dizer que o seguimento dele exige da nossa parte o desapego, o desprendimento, não é? Nós não podemos buscar Jesus, querer seguir a ele com a intenção de termos benefícios materiais, de termos conforto, de termos segurança. Ele não nos promete nada disso. Ele quer um coração desapegado, porque só o coração desapegado é que realmente livre para segui-lo. Esse mestre seguiu a Jesus? O Evangelho não dá a resposta, porque exatamente é uma resposta que cada um de nós é que tem que dar, se estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa para seguir Jesus. Depois o segundo exemplo, que nos deixa meio chocados, porque o discípulo diz assim: permite que primeiro eu vá sepultar o meu pai. E Jesus fala: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Deus nos deu entre os mandamentos o quarto, que é o de honrar o pai e a mãe até a sepultura, não é? Então parece que Jesus está desprezando esse mandamento, mas não é isso. Primeiro que o sentido da palavra do discípulo, dizer que eu vá sepultar o meu pai, não é que o pai já tinha morrido. O sentido é: deixa que eu cuide de meu pai primeiro, quando eu já não tiver mais meu pai, que eu já tiver sepultado, então eu estarei livre para te seguir. Ou seja, eu vou fazer todas as coisas primeiro. Quando realmente eu já não tiver nenhuma obrigação, nenhuma incumbência, então sim, eu posso te seguir. E por isso que Jesus dá essa resposta: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quem são esses mortos? São mortos vivos. São aqueles que vivem, mas que só se preocupam com as coisas da terra. O que conta é só o que existe aqui na terra, as coisas materiais, né? Então Jesus fala: deixa que quem já não pensa na vida eterna se ocupe dessas coisas materiais. Eu preciso de você para algo maior. Você não vai desprezar o seu pai, mas eu tenho uma missão para você. Mais uma vez volta a necessidade desse desprendimento, desse desapego. Não é deixar de amar a família, mas a quem Jesus segue para um segmento mais de perto, como a vocação sacerdotal, religiosa, missionária, ele pede mais. Ele não pede para renunciar aos pais, mas ele pede sim que a gente tenha a capacidade de ficar longe, de dedicar-nos àquilo que ele pede de nós em tempo integral, o que não significa não amar, mas consagrar o coração a Jesus. Peçamos hoje então a nosso Senhor que Ele nos dê um coração desprendido, que nós não vamos no seu seguimento somente pensando em recompensa e sobretudo pensando em retorno material, mas segui-lo somente por causa dele mesmo. Amém.